Olá, tudo bem? Acabei de chegar de um culto maravilhoso. É óbvio que depois do culto fui treinar, fui levar minha filha para passear um pouco e cheguei em casa nesse exato momento. E enquanto eu estava ali no culto, vou até dar os créditos aqui porque é justo, era ali na Renascer do Alphaville. Eu tenho ido bastante lá, anteriormente eu estava indo muito na Touch da Assembleia. Hoje eu tenho ido com mais frequência na Renascer. E o que eu tenho visto Deus trabalhando na minha vida, nesses lugares, é maravilhoso. Mais na Renascer do que na Assembleia. Não por conta do lugar, talvez por conta de mim, né? Ah, mas você foi com a camisa de time pra lá? Pô, é uma das coisas que me levam a ir lá, é justamente essa quebra de barreira. Se eu sou contra ou a favor, ou isso ou aquilo, não vem ao caso, mas eu quero trazer uma mensagem impactante para você, né? Trazer uma mensagem impactante. Enquanto tinha o culto, Deus falou comigo de uma forma maravilhosa sobre bloqueios, e eu queria trazer uma reflexão para vocês aqui referente a bloqueios, porque eu senti muito a presença de Deus no momento que eu vi essa mensagem, no momento que eu vi isso daí, e eu precisava muito compartilhar isso com vocês. Óbvio que eu não sou daquele tipo de pessoa que pega gancho de uma pregação para fazer uma outra pregação, não é esse o caso. O caso é que durante a oração eu senti isso daí. Na hora que estava tendo a oração, eu senti muito forte essa questão de bloqueio, porque eu passei por isso. E talvez você esteja passando por isso também. O que são bloqueios? São mensagens que vêm no nosso cérebro, ali, impedindo um avanço ou um retrocesso. Simplesmente fazem um bloqueio. E hoje eu conversava com a minha filha e eu falava para ela um pouquinho, não sobre bloqueios, mas eu falava para ela sobre mensagens subliminares que algumas coisas, alguns vídeos, alguns influenciadores colocam na sua mente sem você perceber. E a vida, cada vez mais, tem feito isso com algumas pessoas. Fato é que muita gente, infelizmente, está entrando em processos vegetativos, depressivos, à base de remédio, de terapia. Muita gente não consegue fazer mais absolutamente nada porque recebe esse sinal, essa mensagem, e acaba absorvendo sem perceber. Então, se você está passando por um processo onde você começa a se auto-intitular como impossibilitado de qualquer coisa, seja avançar ou retroceder, é porque esses bloqueios estão vindo na sua mente. E hoje é dia de você quebrar esses bloqueios. E essa mensagem é para mim também. Porque, por exemplo, eu tinha feito um propósito muito forte, que a partir de hoje eu deixaria de fazer tal coisa. Chegou de manhã, eu fiz. E eu fiquei muito mal, porque eu quase não fui para a igreja, quase não fui para o culto, quase não fui treinar, quase não fiz nada. Eu ia ficar estagnado em casa. E aí, de repente, eu falei, pô, não posso aceitar isso para mim, cara. Um domingo maravilhoso desse, eu sempre olho a previsão do tempo, que eu ando muito de moto. Então não posso aceitar isso para minha vida, não posso aceitar esse bloqueio. Nada vai mandar uma mensagem para o meu cérebro. Quem domina o meu cérebro sou eu, quem domina a minha mente sou eu, quem domina a minha vida sou eu. Quando eu não domino mais a minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir mão das minhas vontades e falar para Deus, eu quero renunciar às minhas vontades, tomar sobre mim a minha cruz e te seguir, que é um preceito para você entrar no céu. Muita coisa acontece na nossa vida sem a gente entender. Por quê? Porque é Deus controlando a sua vida. Então, aplauda e agradece, levanta a mão pro céu. Agora, se você não está controlando a sua vida, Deus não está controlando a sua vida, e você está deixando que adversidades, coisas más entrem na tua mente, significa que você está vulnerável. E aí precisam criar agora cascos para isso. E é por isso que lá no livro de Efésios, capítulo de número 6, fala para nós termos a armadura de Deus, a couraça da justiça, o capacete da fé, para estarmos blindados contra os dardos do adversário. A Bíblia vai dizer que o diabo ele anda como um leão rugindo, procurando quem possa tragar. Olha que legal. Olha que legal, dois textos totalmente paralelos. É uma coisa contraponto da outra, né? Satanás ele vai na presença de Deus e começa a jogar na cara de Deus que Jó só é fiel porque tem de tudo. Aí Deus vai lá e fala para ele, tá bom, arranca tudo que ele tem, só não toca nele. Preste atenção nisso daí, porque quando a Bíblia diz,
tira tudo que ele tem. Por quê? Porque tudo que Jó tinha era fruto do seu esforço, do seu trabalho, da sua capacidade e muitas vezes coisas que o próprio adversário tinha dado. Porque Deus jamais vai permitir que o diabo tire uma coisa que ele deu. Percebeu? Porque quando se fala de poder, tudo aquilo que Deus dá, o adversário não pode tocar. Porque Deus não dá nada para ninguém. Opa, peraí, então você está caindo em contradição. Entenda que o dar de Deus não é dar, é emprestar, porque tudo que Deus dá, Ele pede de volta. Lembra da passagem dos talentos? Então, se Deus te deu alguma coisa, cuida, conserva e multiplica, porque Deus te deu e Ele vai pedir de volta. Passar 10 talentos, entenda isso. Agora, tudo aquilo que você conquistou com as suas próprias forças, o adversário te deu, ou você pode perder, ou o próprio adversário pode tomar. Ou você consegue imaginar Deus perdendo para o adversário. Porque se Deus deu e o adversário toma, é uma derrota. Então tudo que Deus deu é intocável. Entenda-se isso. Tudo que Deus deu é irrefutável. Deus não tira nada de ninguém através do adversário. Se ele deu, tá? Ele pode tomar. Ah, mas Jó disse, Deus me deu, Deus tomou. Óbvio, ele está fazendo uma oração, ele está abrindo o coração. Não é uma verdade absoluta que Jó disse. Cuidado. Ele está orando, ele está abrindo o coração dele, ele está acreditando que quem tirou tudo aquilo foi Deus. Mas a própria Bíblia vai dizer que quem tirou não foi Deus. Você percebeu? Aí Deus não deixa o diabo tocar em Jó. Só que lá na frente vai ter um momento onde Jó é tocado. Ele cria feridas que o consolo dele são cacos de telhas. Aí você pode deduzir que foi Satanás que tocou, mesmo Deus não tendo autorizado lá no começo. Mas é dedução, tá, gente? Não estou fazendo uma verdade aqui. Uma coisa que eu posso cravar com verdade é justamente o outro lado. Quando Jesus olhou para Pedro e disse, Satanás quis ir andar com vós essa noite e eu não deixei. Tá vendo por que vale a pena servir a Deus? Tá vendo por que vale a pena servir ao Senhor? Satanás quis tocar em Pedro e Deus não deixou. Satanás quis ir andar com Pedro e Deus não deixou. Por quê? Porque Deus tinha um plano na vida de Pedro. Deus tinha arquitetado coisas na vida de Pedro. Então quando você é controlado pela graça, pela vontade de Deus, todas as coisas conspiram ao seu favor. Isso é bíblico. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus sabia que Pedro não estava preparado para isso. Viu que legal? Por isso é bom ser criança. Você fica na dependência dele. Por isso que é bom ser vulnerável. Você fica na dependência dele. Por isso que é bom ser fraco. Porque você fica na dependência dele. Por isso que é bom ser carente. Porque você fica na dependência dele. Por isso que é bom ser covarde. Porque você fica na dependência dele. Por isso que é bom ser limitado. Porque você fica na dependência dele. Agora quando você bate no peito e acha que é alguma coisa, que pode alguma coisa, que sabe de alguma coisa, ele tira a mão dele porque você não precisa mais dele. Passagem de Gideão. É muito o povo. Porque se prevalecerem, vão dizer que foi com as suas próprias forças. Tá, isso tem que retroceder. E agora eu começo a pregar. Sempre que se fala de fazer as coisas de Deus, vem bloqueios. Sempre que se fala de cumprir qualquer perfeita vontade de Deus, vem bloqueios. Um dos textos mais maravilhosos que eu vou achar na Bíblia, claro, todos são perfeitos, mas um que me chama a atenção, está lá no livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1 e 2, vai dizer assim: não vos conformeis com as coisas deste século, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você percebe que você precisa não se conformar com as coisas desse mundo para que você entenda qual que é a perfeita vontade do Senhor? Lá no livro de Isaías, capítulo 55, vai dizer que nossos pensamentos são diferentes dos dele, nossos caminhos são diferentes dos dele. Então, quando começar a vir setas e bloqueios na tua mente, clame a ele, busque a ele e acredita que ele vai te dar força para superar isso aí. Grandes homens da Bíblia tiveram esse problema. Um que me chama muita atenção está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 12, coisa assim, não vou me lembrar bem. Quando Paulo ele falava de um homem que tinha um espinho, que não sei se na carne, não sei se no espírito. Opa, olha Paulo criando paradigmas e colocando dificuldade. Deus falou, Paulo, dá uma segurada. Porque a minha graça
Ela te basta. E o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Deus tem resposta para tudo. Lembra de um outro que disse assim: ah, Senhor, eu sou um menino. Jeremias, não digas que tu és um menino, porque desde o ventre da tua mãe eu te remi, te santifiquei e dei-te as nações como profeta. Um outro profeta: Senhor, eu até queria ir, até gostaria de ir, mas eu sou homem de lábios impuros e que habito no meio de homens de impuros lábios. Calma, anjo, pega uma tenaz, vai lá no altar, pega uma brasa e toca nos lábios de Isaías e purifica ele, porque dos teus pecados e das tuas transgressões eu não me lembrarei mais, e lançarei no mar do esquecimento. Veio outro, esse não era profeta, mas tinha dons, todos. Senhor, eu até queria ir, mas não vão acreditar em mim, porque eu sou homem de palavras pesadas, eu tenho travas, eu tenho bloqueios, eu não consigo falar direito. Teu irmão não é Arão? Eloquente, fala bem? Ele vai andar contigo e ele vai falar para você aquilo que você não conseguir. Você entende? E para mim, talvez, a maior barreira de todas que teve foi um camarada chamado Jacó. Pecou, transgrediu, falhou, e não foi pouco. E ele precisava prosperar. Ele tinha tudo para ser próspero, mas lhe faltava uma coisa, que era a mudança de identidade. Se dispersa de tudo e de todos. Sai de tudo e de todos. Sai um pouquinho, às vezes, das suas mídias sociais, dessa vida social, desse estrelismo. Jacó fez isso, foi lá pro Monte Jaboque. Sabe o que aconteceu lá? Ele encontrou com um anjo. E não era qualquer anjo. A Bíblia vai dizer que era o próprio Deus. E esse anjo queria ir embora. Jacó, tem que ir embora. Deu meu horário. Você não vai, não. Enquanto você não quebrar esse bloqueio que eu tenho. Então, enquanto você não quebrar esse paradigma que eu tenho. E quando você não romper essa barreira que eu tenho, daqui você não sai. Você pode me matar. Você pode arrancar tudo de mim. Mas embora você não vai, não. Ah, é? Então vem cá. Vamos ver se é macho mesmo. E a criança sai no braço com Jacó. Ele gruda ali na juntura da coxa de Jacó. Rompe o nervo dele. Ai. Jacó fica manco. Fica dolorido, porque nervo dói. Não largo. Se eu entrei com esse propósito, eu só paro com esse propósito. E Jacó, ele foi lá no livro de Isaías, capítulo 33, verso 3. Clama a mim, responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ele foi pro profundo escondido, ele foi pra gemida, ele foi pro sacrifício, ele foi pra dor, ele foi pro extremo. E ficou lá com o anjo. O anjo foi lá e falou: meu amigo, tô vendo que você é terrível. Como lutaste com Deus, com bravura e prevaleceste, não te chamarás mais Jacó, mas te chamará Israel. E todas as tuas famílias serão benditas em ti. Escute uma coisa. Você não é escravo do pecado. Você não é escravo dessa depressão. Você não é escravo dessa dor. Você não é escravo dessa situação adversa. Você não é escravo das coisas que fazem com que você retroceda de uma forma negativa, porque às vezes você precisa retroceder para ter uma positiva. São coisas diferentes. Tem que saber que às vezes você precisa andar para trás para ter impulso. Você precisa baixar para ter impulso. Mas tem horas que o que te puxa para baixo, que te coloca para baixo, que faz você não ter força para levantar da cama, que faz com que você não tenha força para estudar, para crescer, para prosperar. Você está lá no teu trabalho e não consegue evoluir, você está lá na tua escola e não consegue evoluir, você está lá na igreja e você não consegue abrir o coração, você não consegue se entregar para essa vida maravilhosa que Deus constituiu para você. São bloqueios. E Deus não está te colocando esses bloqueios, porque o que Deus faz são pontes, e pontes são diferentes de bloqueio. Essa luta, por isso que eu deixei por último a parte de Jacó, porque talvez na vida de muita gente acha que isso que aconteceu com Jacó não foi uma ponte, que isso foi trampolim para a vitória dele. Muita gente critica os irmãos de José. Os irmãos de José foram trampolim para a vitória dele. O que seria José sem os irmãos dele?
O que seria de José se não fosse aquela mulher de Potifar lá acusando ele? Quando você serve a Deus, tudo é ponte para o seu sucesso, para a sua conquista, para a sua vitória. Então acredite que tudo que está acontecendo na tua vida hoje, nesse momento, o adversário não tem nenhuma influência nisso. É Deus te lapidando, te podando, te preparando para coisas grandes que estão vindo. Então não crie bloqueios, não crie bloqueios, não crie bloqueios. Se baterem na sua porta, entenda que pode ser Deus e pode não ser Deus. Por isso que a Bíblia diz que quando bater, eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, primeiro não é só ouvir a porta bater, tem que ouvir a voz, porque alguém está falando. Se alguém só bater na porta e não falar, não abre! Não abre! Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, primeiro você tem que ouvir a batida da porta. Segundo, você tem que ouvir a voz. Terceiro, você tem que abrir a porta. Aí, meu amigo, quando Jesus entra, quando Jesus toma conta, pode deixar a porta escancarada, pode deixar tudo aberto, que adversário não chega perto. Ele não se atreve. Deixo-vos a minha paz, minhas paz vos dou. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Comenta aqui, coloca um amenzinho aqui, que você toma posse dessa palavra. Coloca, por favor, escreve aqui, amém. Para que o YouTube reconheça esse vídeo, entregue para outras pessoas, ele alcance o máximo de pessoas que puder. Compartilhe isso nas suas mídias sociais. Deixa as pessoas ouvirem, deixa as pessoas serem alcançadas, porque muita gente está precisando ouvir essa mensagem. As pessoas estão machucadas, estão doloridas, mas não estão derrotadas. Fique com Deus. Tchau.